a série que o pastor Mariotto e o Caio já têm explanado aos irmãos. E talvez eu tenha aqui ficado com o trecho mais difícil do capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 17 até o verso de número 21. Não é comum, mas antes de eu efetuar a leitura, eu quero lembrar aos irmãos que há uma certa didática em Paulo, quando ele está de forma ilustrativa trabalhando o capítulo 12, e lembrando os irmãos desta carta que no ato da conversão, a conversão é algo racional, ou seja, nós cooperamos, e Paulo está dizendo, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você reage, tem que ser refletido, porque há um processo. É como se Paulo dissesse, olha, Deus é soberano, lembre-se disso. Então, a partir do momento que nós nos encontramos com o nosso Senhor Jesus, a partir do momento que nós nos rendemos e prostramos os nossos pés a Cristo Jesus, tudo que acontece à nossa volta, tudo que acontece à nossa volta, será usado para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar para a formação do nosso caráter, conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo vai começar a aplicar de forma prática, a partir do verso 17, é exatamente isso. Até mesmo as ofensas, as críticas, as palavras que machucam, as coisas que nos angustiam, as palavras que às vezes são caluniadoras, difamadoras, as coisas que nos deixam preocupados, ansiosos, inquietos. Por vezes, são questões que o Senhor diz, estas coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é o bem que nós desejamos, é o bem que nós precisamos nos tornar semelhantes à imagem de Cristo Jesus. Então, com isso à sua mente, vamos ler o verso de número 17 até o verso de número 21. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quero convidar você a abaixar sua fronte novamente. Nós vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, estamos diante da Tua palavra esta que é o único instrumento na face da terra capaz de transformar o nosso caráter. É a única ferramenta na face da terra capaz de transformar o duro coração humano. É a única ferramenta na face da terra capaz de mudar a nossa perspectiva para a vida, para as pessoas, para as coisas, para o trabalho, para os relacionamentos. Nós estamos diante da única ferramenta na face da terra capaz de nos conduzir à vida eterna, porque é ela que revela que temos limitações e falhas. Pai, a minha oração nesta noite é que Teu Espírito Santo ilumine os cantos mais obscuros da nossa alma e vasculhe, que possa nos conduzir aos caminhos da boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa aplicar esta palavra ao nosso coração, para que possamos sair daqui encorajados, sabendo que já temos tudo, porque o Senhor Jesus Cristo é tudo, e para que possamos nos apegar ainda mais à fé que nos foi dada, e à Tua palavra, com a liberdade que nós temos de Te adorar, de bendizer e de louvar o Teu santo e precioso nome. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Qual é o seu costume diante de uma situação difícil? Como que você reage? Talvez quando um amigo muito conhecido, muito amoroso, e você experimenta desse amigo um tipo de traição, uma fala difícil, uma mentira, talvez uma desilusão. Como você reage? Ou em outras
visões, como você deixa o seu coração conduzir o seu comportamento. Você reage com sentimentos? Você reage de forma imediata? Você retribui? Pensando em algo mais severo, a nossa luz da realidade, quando alguém puxa o nosso tapete, quando alguém nos afronta, nos ofende, você usa aquele verso bíblico, olho por olho, dente por dente? Você usa aquele ditado, ele vai pagar mais de 10 vezes? Como nós, sendo filhos de Deus, temos respondido às situações que acontecem à nossa volta? Porque o que Paulo está tratando com esses irmãos é exatamente isso. Como que nós olhamos as circunstâncias dos nossos relacionamentos à nossa volta? Como nós respondemos às situações que às vezes são difíceis de reagir corretamente? Certo comentarista, ele vai dizer o seguinte sobre esse texto: não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que vai determinar as nossas reações, se são bondosas ou maldosas, porque a bondade, a reação de bondade, é o único investimento que nunca vai à falência. Ele escreve isso dizendo que quando nós retribuiremos no sentido de maldade, nós continuamos perpetuando a maldade. Mas quando nós retribuímos alguém com bondade, com longanimidade, com as virtudes do fruto do Espírito, é um investimento que tem marcas na eternidade, porque são as chamadas boas obras que o Senhor preparou para cada um de nós. Elas não são impossíveis, elas não são difíceis. Então, eu gostaria de trabalhar com o seu coração o seguinte tema: a bondade que precisamos praticar. A bondade que precisamos praticar. E o primeiro ensino se encontra nos primeiros versos da sua Bíblia, no verso 17. É necessário reagir de maneira bíblica. No verso 17, Paulo quer trazer à tona o seguinte questionamento: por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu penso da maneira que eu penso? E se você nunca refletiu sobre isso, se assuste, porque todo cristão tem um estilo de reflexão racional. Você precisa pensar por que você está tendo tais pensamentos à sua volta, por que você deseja tais coisas, por que você trabalha da forma como você trabalha, por que você se comunica da forma como você fala com as pessoas à sua volta, por que reagimos da maneira que desejamos reagir. No verso 17, note aí na sua Bíblia, Paulo vai trabalhar e dar continuidade: não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Paulo aqui não está se referindo a um tipo comum de mal, ele está no campo do mal moral, do mal ético. E se ele está colocando que nós não devemos retribuir com maldade, significa que certamente alguém vai passar por situações assim. Se temos uma certeza é que no mundo nós teremos aflições. Nós acabamos de cantar aflição e paz. Aflição e paz. Certamente, então, Paulo está prevenindo o nosso coração para a situação que vai chegar. Olha, meu irmão, talvez daqui a alguns minutos, alguns instantes, quando vocês saírem por aquela porta, alguém vai lhe ofender. Deixa eu lhe dar uma dica. Não faça o mesmo. Não retribua na mesma moeda. Não faça. Ele vai dizer, pelo contrário, o seu esforço deve ser no campo contrário. Não de aqui se faz, aqui se paga. Não de buscar uma oportunidade de fazer o mal para a pessoa, ou às vezes de fazer o mal a nós mesmos. Se você já passou por uma situação de ofensa, às vezes você é ofendido no trabalho, na família, em qualquer lugar. E você vai para casa como? Tranquilo, em paz, alegre, feliz? Não. Você chega em casa, você não consegue dormir. Você até soa, você não consegue comer direito. Você fica angustiado com aquilo. Você leva aquilo meses, anos. Tem pessoas até, crentes, que passam 10, 15, 20 anos pensando na ofensa lá atrás. Porque fica pensando e remoendo numa oportunidade. Ou então nos colocamos numa posição de vítima. Numa posição que as Escrituras dizem que o cristão não deve ocupar, como nós vamos ver um pouco mais para frente. Paulo é direto, ele diz, não respondam da mesma forma aqueles que o maltratam,
injustamente. E por vezes é difícil seguir essa ideia, essa ordem, porque é uma ordem, não torneis, por causa dos nossos sentimentos, das nossas emoções, em como, na maioria das vezes, os nossos sentimentos e emoções estão normatizando a nossa vida. Se você parar para pensar um pouco, a nossa sociedade é uma sociedade totalmente vitimizada e manipulada pelos sentimentos. Se você parar para pensar, você não consegue ter uma conversa de forma racional. As pessoas são emocionais, emotivas. Elas elevam o pensamento de sentimentos acima da razão. Nós usamos a razão, sim, no momento quando vem a consequência. Nós fazemos, às vezes, planos e decisões na nossa vida simplesmente com o desejo de ter, possuir, conquistar. Mas quando algo dá errado, quando você percebe que o sentimento não estava te guiando por um caminho bom, você pensa, nossa, onde eu estava com a cabeça? Não é isso que nós falamos? Onde estava a minha razão? Onde eu deixei a minha razão? Onde eu escondi a minha razão? Porque nós agimos de forma emocional, sentimental. E o apóstolo Paulo, no capítulo 12, está dizendo, meus irmãos, agora vocês não andam mais assim. O cristão tem um estilo de vida diferente. Ele não é apenas sentimento, emoção, porque é algo bom, mas ele está sendo transformado pela renovação da vossa mente. O estilo de vida de um cristão é totalmente diferente. Ele pensa antes de falar. Ele pensa antes de desejar. Ele avalia. Ele para e pensa, ele reflete. Por isso a sua reação nunca é imediata, nunca é rápida. Por isso a reação de um crente pode ser uma reação não de vingança, mas amorosa, de longa paciência, de temperança. Eu quero que você volte um pouco na sua Bíblia, lá no verso de número 9. Porque Paulo, no verso de número 9, aqui na carta de Romanos, ele fala que existe uma necessidade antes para que você possa praticar a bondade. Porque ele vai dizer, o amor seja sem hipocrisia. Em outras traduções da sua Bíblia, talvez, o amor seja sincero, ou um amor não fingido. Aqui ele está usando um estilo dos dramas, dos teatros que aconteciam em Roma, onde as pessoas colocavam um tipo de máscara e fingiam. Isso era um estilo da época. Mas para o cristão, ele não deve viver numa trama. Ele não deve viver num tipo de cenário onde ele está ali simplesmente fingindo. Não. É na comunhão que nós somos treinados, é na igreja que nós somos avaliados a exercitar o amor sem fingimento. Porque um amor sem fingimento, ele só vai proceder de um cristão que entendeu algo. Qual questão? Que ele está diante de Deus, que tudo vê, tudo sabe e tudo sonda. Então, o cristão que está sendo renovado pela sua mente, ele não tem desculpas para retribuir com o mal. Essa bondade, ela é tão necessária que ela dispensa qualquer tipo de desculpa no nosso procedimento. Então, todo o nosso esforço deve em dar, em retribuir? Não. O texto diz, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não devemos odiar aqueles que nos ofendem, por mais difícil que seja. Porque certamente isso vai tirar o seu sono. Por alguns minutos. Mas logo depois que você orar, entregar diante de Deus, o sono há de voltar. Não retribuir o mal é uma marca bíblica, conforme
Deus sabe as minhas motivações, as minhas intenções. Deus é soberano. Deus conhece cada pessoa, cada pensamento, cada circunstância. Então eu não preciso reagir com maldade, porque Deus é detentor de toda a verdade. Eu posso ter paz, porque eu não tenho justiça própria. Eu posso não reagir com maldade, eu posso não responder com maldade, porque na soberania de Deus, Ele é o único justo. Por isso o apóstolo Paulo vai trazer um elemento do Antigo Testamento e dizer: minha é a vingança é de Deus. Quando nós, depois de ofendidos, vamos para nossas casas e ali nos debruçamos, sentimos, choramos, com raiva, com ira, sabe o que nós estamos fazendo? Roubando o posto de Deus. E é essa a expressão mesmo, nós estamos roubando o posto de Deus. Quando você se coloca como vítima, quando você se coloca com a pessoa difícil e diz: Senhor, eu tenho que retribuir, eu tenho que dar na mesma moeda, você está roubando uma atribuição que não é sua, porque você não tem uma justiça perfeita, você não é bondoso, você não tem poder. Porque, como o apóstolo Paulo disse nos primeiros versos, se um crente é um cristão verdadeiro, o seu estilo de vida é um estilo de vida bondosa. Quando nós entregamos as nossas fragilidades diante de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu sei que eu fui ofendido, eu sei que talvez as coisas que eu tenho passado são injustas ou não, mas eu entrego a Ti, porque só o Senhor é bondoso e só o Senhor é justo. Por isso, na prática, como reagir de maneira bíblica numa situação que mexe conosco? Algumas dicas. Comece orando. Como dizia uma senhora da nossa igreja, lá da Primeira de Santos, ela diz: tudo que você deve começar, meu irmão, nas suas reações, naquilo que te angustia, comece orando. Nós começamos fazendo qualquer coisa, menos orando. Isso só revela um fato para nós. Nós não confiamos em Deus. Nós desprezamos o Senhor. Nós não confiamos nele. Nós não descansamos nele. E nós não enxergamos ele como Deus providente da nossa vida. Pelo fato de nós sempre deixarmos a oração como a última opção. Comece orando. Comece priorizando cumprir a vontade de Deus e não das pessoas e dos sentimentos. Comece lembrando que devemos temer a Deus e não os homens. Se uma palavra lançada por uma outra pessoa, que você não tem como controlar o que ela vai falar, o que ela vai pensar, te incomoda tanto, meu irmão, existe algo de errado na sua vida. Se algo que alguém lhe fala, seja do seu caráter, seja da nossa vida, do seu chefe, qualquer pessoa, te deixa tão fora de si, repense. Porque nós não devemos deixar o temor na mão de homens, mas na mão do Deus que é justo e santo. Acompanhe na sua Bíblia o verso de número 19. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Certo autor vai dizer: quando nós, crentes, somos maltratados, abusados, e os nossos direitos são violados, o desejo de retaliação queima dentro de nós, porque fomos tratados injustamente. No entanto, essa é uma grande oportunidade. É uma grande e única oportunidade de você lembrar: Senhor, eu fui ofendido. Senhor, eu estou sendo maltratado. Senhor, eu estou sendo injustiçado. Então significa que é uma oportunidade do meu caráter ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. Pastor, que loucura. Essa é a loucura do Evangelho. Na prática, o que Paulo está dizendo é isso, meus irmãos. Quando você for injustiçado, perseguido, passar por muitas aflições, lembre-se, se alegre no Senhor, porque Ele está moldando o nosso caráter. É algo que nós mais precisamos. Não devemos ceder, no entanto, ao desejo de nos vingarmos. Em vez disso, devemos colocar o destino de nossos inimigos firmemente nas mãos de Deus. É neste ponto que Paulo começa a argumentar. Se nós amamos a Deus, se nós conhecemos a Deus, nós não vamos retribuir com mal. Nós vamos fazer aquilo que Ele já nos orientou: orar pelos nossos inimigos. É como se eu aguardasse a segunda-feira que em breve virá e eu sei que alguém vai me ofender pela manhã. Quando essa pessoa me ofender, é uma oportunidade para que eu ore por essa pessoa.
Ah, pastor, então o senhor busca a todo momento ser ofendido? Claro que não. Mas eu quero deixar para os irmãos que quando você estiver diante de uma ofensa, diante de algo que lhe incomode, diante de uma perseguição angustiante, lembre-se que Deus está reinando sobre a situação. De forma prática, Deus está conduzindo o seu coração a repensar e a não retribuir como um ímpio faria, mas a orar pela situação, a se prostrar diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque minha é a vingança, não é nossa, é de Deus, é de Deus. Devemos usar o meio de graça da oração como ferramenta para dominar os nossos sentimentos e desejos. E às vezes em alguns aconselhamentos bíblicos eu vejo que muitos chegam até o gabinete pastoral, alguns aconselhamentos, com o emocional à flor da pele. E esse é o primeiro aspecto de perceber como está a vida com Deus dessa pessoa. A primeira pergunta que nós fazemos no aconselhamento é: meu irmão, como está a sua vida com Deus? Na maioria das vezes, eu tenho dificuldade nas respostas que as pessoas me dão em enxergar se ela é crente realmente. Porque não existe vida com Deus. A vida dela é domada por qualquer coisa, menos Cristo. Sentimentos, emoções, desejos, influências. Por isso nós devemos sempre nos resguardar na nossa vida com Deus, deixar de lado a nossa justiça própria e buscar a justiça do Senhor. Reconheça e avalie se você está passando por uma situação de ofensa. Ela é uma oportunidade para que possamos exercer confiança em Deus. Se na ofensa, na dificuldade, na injúria, quando as pessoas nos maltratam, nos desprezam, o meu caráter está sendo aperfeiçoado, é o primeiro aspecto, existe um segundo aspecto. Significa que eu estou sendo aproximado de Deus, que eu preciso buscar confiar nele plenamente. E não há escapatória, porque na maioria das vezes muitos que fogem das ofensas, da confrontação, de pedir perdão, de tentar reconciliar, o ciclo vai se iniciar novamente. Deus vai nos fazer passar por aquilo mais uma vez. E aí você vai dizer: pastor, estou passando por isso de novo. Eu mudei de trabalho, mas lá as pessoas continuam me ofendendo. O que está acontecendo? Só pode ser o acaso, o destino, coincidência. É Deus. É Deus. Você pode mudar de trabalho. Você pode sair da sua casa. Você pode quebrar os relacionamentos. Deus vai continuar enviando pessoas para que possam aperfeiçoar o nosso caráter, para que não possamos retribuir mais o mal com o mal, mas nos esforçar na direção contrária, que nós muitas das vezes não queremos. Nos esforçar demanda esforço. Demanda esforço. A bondade que precisamos praticar. É necessário reagir de maneira bíblica. E, por último, é necessário detestar a maldade. E aqui é um caminho que nós pouco fazemos. Como eu disse, Paulo está sendo muito direto. Muito direto. Nós começamos detestando a maldade quando nós oramos a Deus. Na maioria dos aconselhamentos, eu pergunto à pessoa: como é que são as suas orações? Não, pastor, mas eu não vim aqui para isso, para você me perguntar como é que está a minha vida com Deus, como é que eu oro. Eu estou aqui com uma outra dificuldade. Não, mas deixa eu ver como é que é a sua oração. E a pessoa começa: bom, eu não sei o que chamar isso, mas não é oração. Na oração, como você bem sabe, nós começamos adorando a Deus, lembrando de quem Deus é, dos seus atributos, da sua bondade, da sua onisciência, como nós fizemos aqui no culto. Logo depois, nós agradecemos. E aí você deve ter uma lista imensa de coisas para agradecer. Pela cama, pelo alimento. Deve dar umas 3, 6 horas de oração. Logo depois, você tem as intercessões. E certamente você deve ter aí mais de 20 pessoas para interceder. Se você não tem, se preocupe. Porque um cristão deve ter uma lista de pessoas para interceder. De irmãos na igreja que passam por dificuldades e lutas, do seu vizinho, talvez, do seu chefe, de pessoas que lhe ofenderam. Você tem que ter uma lista imensa de pessoas para interceder. Logo depois, vem um momento onde nós aprendemos a detestar o mal. Nós confessamos os nossos pecados. E talvez nós fazemos muito pouco disso. E o que reflete na nossa vida diária. Crentes que às vezes deveriam ser crentes maduros, alegres, contentes, esperançosos, mas são pessoas que são tristes, cabisbaixas, que se lamentam, porque não conseguem confessar o seu pecado, não conseguem ver e enxergar que não conseguem controlar a vida.
porque não entregam a vida na mão de Deus, que controla todas as coisas. O autocontrole que temos é meramente ilusão, porque o pecado tem dois aspectos. O primeiro deles é nos levar à morte, uma vida sem Deus. O segundo aspecto, que nós nos esquecemos muito, é uma vida escura, nas trevas. Andamos cegos, tateando no escuro. Por isso nós não conseguimos reagir da maneira bíblica e detestar a maldade. Detestar a maldade. Diz o texto da sua Bíblia no verso 20: pelo contrário. Se Paulo colocou a palavra esforço lá no começo, se esforce. É como se Paulo estivesse dizendo, você nem se esforçou ainda nessa direção. E é realmente uma verdade. Nós pouco nos esforçamos para ter boas reações quando as circunstâncias nos afrontam. Agora ele coloca, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deteste o mal. Se Paulo continuou argumentando com os textos do Antigo Testamento, ele traz agora os textos do próprio Cristo. É o que Jesus disse, que Paulo está usando. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Se antes precisava esforço para ter uma reação bíblica, agora eu vou precisar do quê? Porque eu preciso ainda mais do que esforço, do que meramente força para dar de comer ao meu inimigo? Porque hoje o que nós fazemos? Nós pegamos uma pipoca, pegamos nossa cadeirinha de praia, sentamos e assistimos o mal chegar sobre aquele que nos afronta, não é isso? Nós nos deliciamos na maldade, nós esperamos, nós ficamos na expectativa. Ó Senhor, vingue, vingue. Não é assim que nós fazemos? Não? É só eu. Muito provavelmente é só eu. Às vezes eu brinco com a minha esposa, eu estou esperando a pipoca. E às vezes Deus me lembra, não tem pipoca, não tem cadeira. Você deve se esforçar, porque se o dia mal vier para o teu inimigo, ore por ele, interceda por ele. Ajude-o como um necessitado. Ajude-o como um necessitado. Certo comentarista vai dizer, nos propomos que certamente que assim como eu e você devemos nos abster do uso da vingança, porque Deus é que julgará de forma correta. Nós também devemos fazer o bem, porque Ele punirá os inimigos, verso 20. E percebe
nobres e belas motivações são pecaminosas, são egoístas. Nós devemos lembrar disso. Segundo, porque devemos confiar na bondade e na paz que Deus nos dá quando reagirmos conforme as Escrituras. A bondade não vem de nós mesmos, ela é uma virtude do próprio Espírito Santo. Até mesmo as melhores coisas das nossas reações, das nossas boas obras, não são por nós mesmos. Se você tem sido muito paciente com a sua situação, se você tem sido com muita temperança, muita esperança, saiba que é através do Espírito Santo que atua em você. Não é por nós. Um autor talvez conhecido dos irmãos, ele certa vez ele foi expulso da sua paróquia. E ele foi expulso por falsas acusações. E isso foi algo bom, porque ele acabou indo proclamar a mensagem do evangelho aos índios. E a academia toda dos professores, dos conhecidos de Jonathan Edwards, enviaram carta e falaram: mas meu irmão, você pode se defender. Isso está muito claro que isso foi uma mentira, foi uma acusação ruim. Jonathan Edwards, nas suas cartas, ele respondeu: quem sou eu? Quem sou eu para ocupar o lugar da justiça perfeita de Deus? Jonathan Edwards mostrou um temor grandioso, porque ele diz: se eu for lá e me justificar, se eu for lá e falar e dizer, eu vou ocupar o espaço que Deus vai ocupar, mesmo que eu não veja, mesmo que eu morra. Ele viu, ele sabe, Deus é soberano. Ele sabe a ofensa que eu fui afrontado de forma injusta. No caso de Jonathan Edwards, depois de 10 anos, a pessoa que o caluniou, que era um professor renomado, disse 10 anos depois que era uma mentira realmente. Na maioria das vezes, talvez nós esperamos que isso aconteça em vida, mas ainda assim, mesmo que nós não saibamos que as coisas há de ser resolvidas, nós devemos entregar na mão de Deus. Assim como Jonathan Edwards, e lembrar: Deus fará uma justiça perfeita, melhor do que a minha. Deus é o dono da vingança, Deus é o dono da retribuição. O que sobra espaço para mim, para ter um sono tranquilo, para me esforçar, retribuindo o bem. E pelo contrário, dando de comer e de beber. Mas por que este texto? Ora, somente um verdadeiro cristão que entende de forma consciente a transformação do Evangelho, poderá, no dia mau do seu inimigo, lhe dar de comer e beber, porque ele soube que também um tempo atrás ele era um inimigo de Deus e foi feito amigo, porque ele soube que num tempo atrás ele estava com fome e sede e Cristo nos deu de beber e comer. Todas as vezes quando estamos reunidos nós somos alimentados, é um dos sacramentos, não de memorial, não apenas de uma forma espiritual, mas de uma forma unida a Cristo, a chamada união com Cristo. Quando nós estávamos cegos, tateando no escuro, Ele nos deu vista. Por isso, nós podemos, de forma bíblica, reagir conforme Cristo nos ordena. Por isso nós podemos detestar o mal, porque antes nós éramos os inimigos, aqueles que ofendiam a Deus, desprezávamos a Deus, queríamos distância de Deus, nós sequer pensávamos em Deus, nós duvidamos, nós somos incrédulos. Mas hoje nós fomos alimentados pela sua palavra, nós não temos mais fome e sede, nós temos todas as respostas, e muito mais que isso, nós podemos nos esforçar na forma contrária, na direção que muitos não têm ido. Esse é o ministério da misericórdia, esse é o ministério que Cristo nos alcançou, nos dando fé, arrependimento, graça e salvação. Por isso o apóstolo Paulo fala: nós tínhamos sede e fomos saciados, nós tínhamos fome e fomos alimentados, nós éramos inimigos e nos tornamos amigos. Devemos então agora, entendendo isso, fazer o mesmo quando o mal bater à nossa porta.
E você vai sair daqui, talvez não com a palavra que você esperava, mas você vai sair daqui com uma certeza: o mal vai bater na minha porta, para que eu possa detestar a maldade do meu coração, para que eu possa reagir de forma bíblica, e para que eu possa lembrar e aperfeiçoar o Evangelho que tem transformado o meu coração dia após dia. É quando nós somos ofendidos, desprezados e maltratados que nós temos a oportunidade de sermos mais parecidos com Cristo. E meus irmãos, como eu queria que essa porção das Escrituras não estivesse aqui. Mas Deus é assim. Deus intervém com uma mão forte, usando todos os cenários da nossa volta, os mais difíceis, não para que saiamos dali renovados, alegres, mas que saiamos dali contritos e arrependidos e prostrados aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque nós precisamos sempre de uma chamada para olhar para a eternidade, para a graça de Deus. E essas são marcas das boas obras que vão alcançar a eternidade. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Aqueles que assim puderem se colocar de pé. Santíssimo Deus, talvez de forma muito breve, em alguns versos, o apóstolo Paulo falou algo que nós já sabemos. É repetida tantas vezes no Antigo e no Novo Testamento, de que não devemos retribuir a maldade, não devemos multiplicar a maldade. Mas ainda assim, quando nós nos encontramos na nossa rotina, no nosso trabalho, quando essa situação chega sobre a nossa vida, nós nos esquecemos, nos dá um branco, e nós, na maioria das vezes, reagimos de forma pecaminosa, nos esquecendo que as pessoas nos observam, nos esquecendo que o Senhor nos observa. Ó Deus, tende misericórdia do teu povo, nos agracie com este olhar de esperança, nos motive, ó Deus, a lembrar que somos teus filhos amados por ti. Não andamos mais cegos, não andamos mais famintos, com sede, mas nós somos agora amigos de Deus, nós somos cooperadores do teu reino. Nós proclamamos as tuas boas novas, através da forma em como nós reagimos, ó Deus, às circunstâncias, por mais pequenas que sejam, desde as pequenas palavras, as pequenas reações e expressões. Ó Senhor, muda o nosso coração, o nosso íntimo, o nosso interior, as nossas intenções, as nossas motivações, de tal forma que possamos, ao chegar na nossa casa, nos lembrar de nos entregar a Ti. Entregar tudo aquilo que talvez no passado tenha nos machucado, palavras que nos feriram, de parentes, de amigos, de relacionamentos que às vezes estão tão distantes, de pessoas que sequer conhecem, ó Deus, a boa nova do Evangelho, mas que talvez no sentimento de fuga nós nos afastemos, e nós limitamos a Tua boa ação, nós limitamos a Tua ação através dos instrumentos vivos que nós somos na Tua potente mão. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, nos dá ânimo e vigor para reagir da forma bíblica, da forma correta, para que possamos, ó Deus, colocar diante dos Teus pés todos aqueles que nos ofendem, tudo aquilo que nos machuca, e assim então nos esforçar com um semblante alegre em produzir a bondade necessária para que possamos responder com aquilo que precisamos.